Hanam é a palavra de hoje, supliquei, e eu quero suplicar hoje a favor do Brasil e a favor de Israel, não é? Então, mais nosso país adotou uma postura anti-Israel, não é? Isso é publicamente, e nós temos que intervir isso espiritualmente. Por quê? Porque abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Então, nós estamos correndo perigo, risco da gente entrar nesses países que vocês vão ver aqui, que já foram esquecidos por Deus. É verdade. Há povos que foram esquecidos, né, por essas maldições. E uma delas está ligada a Israel. Então, a ordem é, da paraxá passada, entrar e possuir a terra que o Senhor prometeu. E isso eu falo para você que tem que entrar na terra. Nós estamos sempre numa analogia da Canaã física, que é a terra de Israel, e a Canaã que virá, que é o milênio, que é o reino. Será aqui mesmo, viu? Não é lá celestial, não, é aqui mesmo. Ela é divina, porém, na terra. Tá certo? Então, você tem que tomar posse na Canaã. E Yeshua diz que esse reino se toma pela violência, não física, mas violência espiritual. Então, essa palavra é moderna, é atual para você hoje. Você precisa entrar nas promessas do Senhor. Isso você faz agora, aqui, através de Yeshua. Muito bem. E lá, pegando uma caroninha, lá na paraxá passada, eu quero profetizar que nós teremos eleição esse ano. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto, mas só lembrando que Deuteronômio 1,13, a Bíblia fala que para tomar posse de terra tem que ter homens para governar. Esse é o problema. Tem terra, tem povo. Se tem povo, tem que ter governo. E a Bíblia mostra esse governo. E eu faço uma midrash, né, para pegar homens sábios, diz a palavra, né, os Hakamim, pegar os entendidos, os Nebunim e os experimentados, Idaim. Irmãos, isso é importante. Nós precisamos pedir para Israel e para o Brasil homens sábios, não é? E essa sabedoria não vem de faculdade, essa sabedoria vem do temor, porque a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme, não crê. Quem não crê, não obedece. Quem não obedece, não recebe sabedoria. Então, sabedoria é algo que vem dos céus. Um analfabeto pode ter mais sabedoria que um doutor, se ele tem temor, fé e obediência, não é? Então nós temos que pedir, nós estamos cansados de governos corruptos e cansados de governos ateus, incrédulos. Tem que pôr um final nisso, amém? Vamos profetizar isso. Outra coisa, entendidos. Entender uma coisa é saber a causa, a razão, não é? Então precisamos de homens que entendam. Esse negócio porque foi passado, foi chefe de sindicato, sei lá o quê, ou foi gari. Ô irmão, você não pode pôr, não. Eu não estou fazendo acepção, mas não há, porque tem que ter entendimento. Um gari é pessoa maravilhosa, está lá limpando o lixo nas ruas, merece todo o nosso carinho, nosso respeito, mas ele não está capacitado para ser presidente. Será que o povo não entende essas coisas? Não é? Ah, porque foi lá da selva amazônica, mas pode sair da onde você sair. Se você não tiver entendimento daquilo que você vai governar, você não pode governar. Tem que ter um preparo, né? Isso vale para Israel também. E homens experimentados. Agora, se você for uma midrash com Êxodo 18, 21, a Bíblia fala, somando a isso, homens capazes, que tem potencial. A pessoa não pode governar um país, ou exercer um cargo público, político, se ele não tiver capacidade. Capacidade é o potencial de realizar trabalho que ele tem. Então, o que ele vai dar? O que um bom pastor pode dar? É o potencial dele. Se não tem, não pode ocupar esse cargo. Temente, que é a sabedoria, verazes, compromisso com a verdade e não corruptos. Olha só, parece que a Torá foi escrita ontem, e para o Brasil, e para todo mundo, não é verdade? Porque tomar a terra é luta, diga, luta. Toda a terra, se você vai tomar espaço na sua vida, se você vai afastar uma depressão, uma tristeza, vai entrar num casamento, vai entrar numa profissão, vai entrar numa faculdade, é luta. Luta. E luta é para conquistar, diga comigo, conquistar. Todos aqui hoje, aí na BN também, é preciso pôr na nossa cabeça conquista, e essa conquista é diária. Conquista diária. Pelos seus sonhos, pelas suas realizações, pelos seus desejos, não é? Pela sua saúde, não é? Então, luta é pelejar. E Deus peleja por nós, né? A palavra em hebraico é hu e lahem laken, ou seja, Ele peleja por nós. Você pode dizer isso hoje comigo?
Ele peleja por mim. Diga, Senhor, eis as minhas causas, eis as minhas fraquezas, eis as minhas dúvidas, eis as minhas inseguranças, eis, Senhor, o meu fracasso, mas Tu és a minha peleja. Amém? Então, juntando com as capacidades que Ele te deu, você depende dEle também. Então, o segredo é andar junto. Ele peleja por mim, mas eu faço a minha parte. Eu lanço a palavra, eu lanço a minha fé. E, finalmente, a jornada continua as bênçãos. E as bênçãos vêm na tribulação e no período de paz, no período de bonança. Então, meu irmão, é necessário saber que a bênção continua em nossa jornada. E agora, para entrar em Bet Hanan, para falar que eu não preguei da Paraxá, diz que Deus estimula o povo, lembrando o rei de Og, rei de Bazã, que o Senhor entregará esses inimigos nas suas mãos. Então, esta Paraxá começa Deus falando, olha, eu pelejarei por vós, pegue, invada o rei de Bazã, porque eu vou te dar essa terra, você vai atravessar, você vai conquistar Canaã. E no finalzinho do capítulo 7, não é? No capítulo 7, ele vai falar o seguinte, entre e tome a terra dos cananeus, porque eu estarei convosco. Então, nós vamos pegar um gancho e entender essa palavra agora. Está preparado? Nós vamos falar agora uma revelação. Nós temos que entender Israel e seus inimigos em 3 tempos. Essa palavra eu tenho buscado do Senhor e parece que eu estou conseguindo entender. Parece que eu estou no caminho certo. Ainda não é a revelação total, mas uma revelação que eu quero que você preste muita atenção. Israel e seus inimigos. O mundo precisa entender o porquê Israel. Eu estava lá na França, estava na Alemanha, estava na Itália, ouvi noticiários e de cada país não entendem mesmo, não entendem. Pelo contrário, estão entendendo o oposto do que deveriam entender. Fazendo manifestações, passeatas em Paris, vocês devem ter visto aí na mídia. A mídia não entende, a igreja também não entende, não. A igreja não entende. A igreja ainda não entendeu. Eu não posso falar que são todas, mas a maior parte, a maioria das igrejas ainda não entenderam o porquê Israel. Eu quero já começar pelo final, que tudo está ligado, eu disse isso lá na Alemanha, tudo está ligado ao Tikkun Olam, diga Tikkun Olam, a redenção universal que virá sobre o planeta Terra, sobre o universo. E eu vou detalhar isso agora, para você entender. Isso a mídia não entende. Nem o próprio judeu entende. Viu, gente? Nem o próprio governo de Israel está entendendo essa palavra aqui que eu vou dar. Tomara que essa palavra a gente possa até escrevê-la e traduzi-la para abençoar. Outra causa importante, além do Tikkun Olam, que eu vou detalhar, é que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Essa é a oposição espiritual. Não tem como entender Israel sem a causa espiritual. E a mídia só fala em causa política. Eu vi uma mulher falando aí, uma especialista nesse assunto de conflito de guerra, ela falando simples, ela falou ontem na televisão, simples, Israel devolve a terra, acabou tudo, a paz. E eu vou te falar, Israel pode entregar tudo agora e ir embora, não haverá paz, porque há uma causa espiritual que não foi realizada. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e para que esse Tikkun Olam, que essa redenção universal venha. E Yeshua, em Mateus 24, mostra que o esfriamento no final dos tempos, o esfriamento do amor no final dos tempos, é uma realidade. Irmãos, eu vou dizer que voltei, estava doido para voltar, encurtei minha viagem, voltei para casa, porque eu não estava aguentando mais. São almas secas, países secos, está tudo feio, o povo está feio, o povo está opresso. Eu que conheço a Europa há 30 anos, eu que trabalhei lá, está mudando para pior. Você vê claramente dentro dos metrôs pessoas opressas. O que eu estou querendo dizer? Que eu estou vendo o início das dores. Avião abatido, guerras, conflitos, terremotos. Nós estamos já vivendo Mateus 24. Pode estar certo disso. E a tendência é piorar. Olha, Marcelo, você veio cá para trazer palavra de bênção, você está trazendo palavra pessimista? Não, irmãos. A igreja do Senhor e Israel irão de bem a melhor. Mas o mundo irá de mal a pior, porque sem Deus a redenção está chegando. E redenção quer dizer juízo. Para Israel também.
Israel está no juízo de Deus. Esse conflito, em parte, é juízo para Israel também. Isso é bíblico. Vamos passar para frente. O Tanhuma Kedoshim 10 foi escrito antes do Talmud da Babilônia. Lembra que o Talmud aconteceu por volta do ano 350, 400 depois de Cristo. Olha o que o Tanhuma faz. Gente, escrito no século III, século IV. As nações, aqui o planeta Terra, composto das nações. Mas há uma órbita que rege todo o planeta Terra, chamado Israel. Dentro de Israel, você vai ver o centro de Israel, Jerusalém. O centro de Jerusalém, o templo. O centro do templo, o santo lugar. E o centro do santo lugar, a Torá, o Aron HaKodesh. A arca é isso aqui, ó, a arca, Aron HaKodesh. Lá dentro tem o quê? A Torá. Isso os judeus escreveram no século IV. A igreja já estava separada de Israel, a igreja não sabe essas coisas. Mas o que me chamou a atenção é que eu sou crente em Yeshua. Quem é a Torá, a palavra que se fez carne e habitou entre nós? Quem é a instrução de Deus? Quem é o verbo, a palavra, a Torá? Yeshua. Então, os rabinos estão certos, sim, se Yeshua é a palavra, é o centro do universo. Por isso, Colossenses diz, por ele todas as coisas do universo foi criado, porque ele é o centro de toda a criação. É o Tikkun Olam, é o Mashiach. Estão me entendendo? Quem está entendendo, levante a mão. Vamos passar para frente. O profeta Ezequiel, no exílio da Babilônia, tá certo? Lembra você que Ezequiel foi para a Babilônia no segundo tempo. Na primeira leva ele ficou, mas depois Nabucodonosor pegou todo mundo e ele foi embora. E lá, na Babilônia, ele profetiza. E ele profetiza, e tentando entender, por que, meu pai, por que nós estamos sendo exilados? Por que, Nabucodonosor, o Senhor que é o Deus dos exércitos de Israel, por que nos deixou nas mãos dos babilônios? E ele, naquele desespero profético de buscar a verdade, buscar a paz de Deus, ele teve uma visão. E a visão que veio para ele foi, o juízo está sobre Israel, por causa da idolatria, do adultério e da apostasia. Irmãos, mas isso vale para todo mundo. Isso vale para os tempos de hoje. Quando eu chego na Europa e vejo esse caos que eu vi, eu estou vendo os caos espirituais, tá certo? Quer dizer, os olhos espirituais. Porque o metrô é de última geração, um avião de última geração, está entendendo? Os carros estão cada vez mais automáticos, mais bonitos. Eu estou vendo com o olho espiritual. Estão me entendendo? E eu estou vendo que nós estamos vivendo, principalmente o seu Brasil, Israel também. Jerusalém está sendo afetada por esse espírito, o mesmo espírito babilônico. E qual é o espírito babilônico? Idolatria, adultério e apostasia. Idolatria não é só um ídolo, imagem. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Não só um santo, uma imagem de gesso, de madeira, de pedra. Mas hoje eu vejo o mundo vivendo a sua idolatria. O mundo vivendo a sua vida, uma verdadeira vida de idólatra. Eu vejo as nossas paixões, quando falo as nossas, que eu também sou humano, eu também luto contra essas coisas, a luxúria, as paixões, os desejos carnais. Isso é idolatria. Um desejo carnal é um tipo de idolatria, porque está afastando o lugar de Deus. Irmãos, toda vez que nós entramos em idolatria, nós deixamos de ser adoradores. Por isso, vamos louvar, não consigo, porque está agarrado na idolatria. Os desejos carnais, os bens, as pessoas, os ídolos, os cantores, os artistas, tudo é ídolo, tudo é idolatria. Está certo? Está certo, meu irmão? Quer que eu vou mais um pouquinho? Está preparado? A sua igreja, você que não é da Ratzion, ou que é, não pode ser idolatrado. O seu pastor não pode ser idolatrado. A sua denominação, se você é idolatra, dizendo eu estou certo, os irmãos errados, você já está cego. Você já está vivendo os princípios babilônicos da idolatria. Outra coisa, adultério. Adultério, irmãos,
é uma coisa tremendamente ruim. Adultério aqui não é de marido e mulher só, não. Adultério é tudo aquilo que corrompe a verdade. É tudo aquilo que passa a ser mentira, é tudo aquilo que trai o próprio Deus. Quando você está adorando uma imagem, você está adulterando com Deus, porque Ele fez uma aliança de casamento conosco, através de Yeshua, não é? Através do povo de Israel. Então, a família, a esposa, filhos, tudo isso é consequência do adultério. E o adultério aqui, não é só isso não. Adultério é, aqui no contexto, é o seguinte: toda vez na história, você vê isso claramente na Bíblia, que Israel tem um só Deus, eles têm uma só família, uma só mulher. Já notou isso? Toda vez que Israel relaxava e os pagãos entravam, casavam-se no meio do povo judeu, como teve a queda do Reino do Norte, essa foi a causa, essas 3 palavras foram a causa do Reino do Norte ter caído e ser disperso pelo mundo, foi o adultério. Ou seja, se há mais deuses, há mais poligamia. Já viu isso? Pode ver que todos os povos que têm vários deuses, eles não preservam a família. Há uma verdade, adultério é o oposto da verdade. A verdade é um só Deus, uma só mulher. O diabo bem fala, vários deuses, várias mulheres. E o que eles fazem com as adolescentes? Começam a ter sexo aos 13, 12 anos. Não é assim? As cartilhas que o governo brasileiro distribui nas escolas já ensinam a fazer sexo com 12 anos. Para quê? Essa mulher nunca será fiel, esse menino nunca será fiel, porque quando se casar, ele já teve mais de 100 parceiros sexuais. Como é que você vai exigir fidelidade dele? Como é que você vai exigir fidelidade que não existe mais o conceito de virgindade, de sexo dentro do casamento? Não existe mais isso. Até os crentes estão falando, a Bíblia tem que ser contextualizada. Nós confessamos que estamos errados. Hoje a mocinha tem direito ao seu corpo. Não é isso que nós estamos vivendo? É, sim, senhora. E as igrejas estão apanhando nisso aí. Vamos lá. E a apostasia, o que é isso? Consequência da vida sem fé, sem Deus e sem Yeshua. Toda vez que você sai da verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você sair dele, você entra em apostasia. Não tem jeito. Por isso que Paulo falou, no final dos tempos, muitos se apostatarão da fé. E Yeshua disse, e se eu não voltar mais cedo, nem os escolhidos estarão aqui sobrevivendo quando eu voltar. Porque se apostatarão da fé. Deixarão a fé. Irmãos, nós estamos vendo isso a cada dia. Crentes se separando, crentes se apostatando. Começa assim, né? Olha que coisa, como é que essa palavra está funcionando. Muito bem, então nós vamos entender o contexto atual de Ezequiel, o Salmo 83, Apocalipse e a Grande Babilônia, agora, de uma vez só. Então vamos ver. Estudando Ezequiel, nós vamos ver que ele segue uma lógica tremenda. Olha, você sabe qual a conclusão que eu cheguei? Que Apocalipse fica pequenininho perto de Ezequiel. Porque Ezequiel emprestou para João, em Apocalipse, todas as revelações. João só fez o trabalho de compilar. Mas a revelação Ezequiel já tinha tido. Ezequiel, ele é chamado como profeta de Deus, ele profetiza contra Judá e Jerusalém, explicando a causa da punição, da perda da guerra. A perda da guerra de Israel foi por causa dessas 3 palavras. E no capítulo 25 a 32, eu quero pela primeira vez na minha vida entender a coisa de um aspecto global. Os vizinhos de Israel em 3 tempos. Primeiro tempo, vizinho. Então, quais são os 3 inimigos de Israel? Primeiro, os vizinhos. É bíblico, olha aqui. Ezequiel profetiza até o capítulo 32, quanto os vizinhos de Israel. E ele chama a atenção dos reis, profetizem, e façam, e lutem. Contra quem? Amon, Moabe, Edom, Filisteus, Tiro, Sidom e Egito. Então, só para você entender um pouquinho o Salmo 83, olha que coisa bacana, olha que midracha perfeito. Vamos pular para o Salmo 83 para você entender os vizinhos de Israel. E eu vou falar que os vizinhos, eles têm um objetivo. Olha para mim, que se você pegar isso aqui, você vai pegar a palavra inteira. Se você não pegar, você não vai entender a palavra. Você tem que entender por que entram em conflito com Israel. O mundo só vê que está entrando, mas não sabe por quê.
Eu, pensando e buscando o Senhor, acho que estou certo. O objetivo dos vizinhos de Israel, que já há 4.000 anos atrás, era um só: tentar impedir a existência de Israel, terra e povo. Tentar Israel não chegar em Canaã, não estabelecer, não ter Messias, não ter reino, não ter eles. Olha o que dizia Ezequiel na época dele, e olha o que dizia o Salmo 83. Diz assim, quer ler comigo? Ó Deus, leia lá. Leia. Ó Deus, não guarde silêncio, não te cales, nem te fiques impassível, ó Deus. Versículo 2. Pois eis que teus inimigos de Israel se alvoroçam, e os que te odeiam, levanta a cabeça. Ei, um segredinho aí. Inimigo de Israel não é contra um povo e nação, é contra o próprio Deus. É o Tikkun Olam, é o reino, é o Éden que será restaurado. Essa é a grande causa. Olha só o Salmo, versículo 3. Astutamente formam conselho, união e liga. O que é isso? Estão unidos. Eles formam uma liga, meu irmão, formam uma liga. Preste atenção que aqui tem revelação profunda no Salmo 83. Eles formam um conselho. O que é isso? União, liga e federação contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Parece que Asaf, que escreveu isso, escreveu ontem. Olha, versículo 4. Dizem eles: vinde, apaguemo-los para que não seja nação, risquemo-los do mapa. Irmão, essa frase você viu na mídia essa semana passada. Nem seja lembrado mais o nome de Israel. O que significa Israel? O acróstico da frase Kisarita El, aquele que luta com Deus. Apague esse nome, apague esse povo, apague essa nação. Asaf já viu isso. Asaf entendeu isso. E a igreja não está entendendo. Pois a uma se conluíam, aliam contra ti as tendas. Conluio são associação ou junção de duas pessoas para destruir uma terceira. Isso que é conluio. Conluio é uma trama, é uma emboscada de duas ou mais pessoas para destruir uma terceira. Isso que é o conluio. Gente, já acontecia na época de Davi. Olha o que diz aqui. Gebal, Amon e Amaleque, e a Filístia com os habitantes de Tiro. Nós vamos falar quem são eles. Também a Síria se ligou a eles. Está falando da coligação para destruir, para riscar Israel do mapa. Esse negócio só tem 3.000 anos, meu irmão. Está tudo aqui. Os nomes deles estão aqui. A Bíblia registrou os nomes dos inimigos. Faze como fizeste a Midian, como Cícera, como Jabim junto ao rio Quizon, os quais foram destruídos em Endor, tornaram-se esterco para a terra. Hoje uma palavra é muito dura, eu tenho medo de ministrar sobre isso. Cobre-lhe os rostos com confusão, de modo que busque o teu nome, Senhor, e seja envergonhado e conturbados perpetuamente. Irmãos, olha que coisa. Ao mesmo tempo que Asaf pede a destruição do inimigo de Israel, ele pede a salvação deles. Que eles conheçam o Senhor. Porque quem conhece o Tikkun Olam, o Éden que será restaurado, jamais vai agir contra ele. Porque é o reino de a justiça, de paz e alegria. Amém? Estão entendendo? Quem está entendendo? Bom, vamos lá. Agora vamos dissecar o verso 18. Para que saiba que tu, só tu, cujo nome é o Senhor, é o Altíssimo de toda a terra. Agora vamos pensar aqui, quem que é o Edom? Irmãos, olha que interessante. Todos os 9 inimigos de Israel, para não dizer 10, se eu posso pôr Iraque ali, 10. Os 10 inimigos de Israel, nenhum deles existem mais. Como povo, não, mas de Israel existe. O judeu tem nome, sobrenome, tem CPF, tem passaporte, tem um Estado, tem uma Constituição. Todos esses povos sumiram. Hoje o que há desses povos? Remanescente, o espírito é o mesmo. Vamos ver? Quem é Edom? Esaú. Lembra você de Esaú? Esaú e Jacó, lembram? Que ele saiu fora das promessas e formou um povo, tá bom?
Ismaelitas são os beduínos hoje. Ismael, filho de Agar lá, se tornaram hoje os nômades, não é? Quem são os Moabe? Filho de Ló com a filha mais velha. Os moabitas, arqui-inimigo de Israel. Quem são os agarenos, que o Salmo 83 fala? Filho de Agar, Abraão com a escrava Agar, que nasceu Ismael, pai dos árabes, das nações árabes. Não é? Quem são Gebal, a Fenícia, o Líbano? O Hezbollah está no Líbano. Eles não têm novidade nenhuma para mim, se você sabe a palavra. Quem é Amon? Filho de Ló com a filha mais nova. Lembra que as duas filhas de Ló tiveram relação sexual com o pai? E nasceram dois povos, arqui-inimigo de Israel. Quem é Amaleque? Neto de Esaú. Pô, brincadeira! E Amaleque tem uma característica, sabe quem que usa Amaleque? Hoje eu não posso falar isso, porque eu tenho que ter muito respeito ao povo árabe e à nação dos árabes, né? Porque são sérias, são pessoas boas. Nós não somos contra os árabes, né? Nós somos contra os terroristas, os fanáticos que daí surgem para apagar Israel do mapa. Está certo, meu irmão? Vou repetir. Nós devemos ter amor profundo pelo povo árabe. E há promessas de salvação para ele. Nós somos contra os fanáticos, doidos, terroristas que saem desse povo para destruir propósitos divinos. Amaleque foi o único inimigo, vocês vão identificar quem são eles hoje, que enquanto Israel viajou 40 anos para tomar posse da terra, os amalequitas, que são netos de Esaú, vinham junto, paralelamente, andando no deserto, montando as suas tendas, mas espiando Israel. Amaleque espiava, na hora de colher as uvas, o que ele fazia? De madrugada, ia lá e colhia as uvas. Irmãos, Amaleque é um inimigo que anda junto com Israel. Vocês estão vendo algum povo que mora lá dentro hoje? Então não é novidade para ninguém. Então, é claro que eu não estou falando que são eles, mas o espírito deles está lá. Você vai na fila, olha, eu gostei muito, a hora que tocou a sirene. Eu estava com o Mateus e os netinhos indo para orar no muro, e passando pela porta de Jafa. O Mateus acho que mostrou esse vídeo. E na hora que, tocou a sirene, nós não tínhamos onde entrar. Aí nós entramos debaixo da porta, porque as paredes têm 1,5 metro de largura, né? Falei, aqui o foguete não destrói, né? Aí ficamos lá, os judeus vestidos de preto, barbudo de peoto, os árabes que têm aquelas barraquinhas ali também correram para lá. Então ficamos judeus, turistas, árabes, todo mundo junto, esperando ali a sirene parar de tocar. Eu falei, esta é a visão do reino, todos vivendo em paz. Pelo menos a guerra nos trouxe uma experiência em Jerusalém que eu tive, o inimigo, todo mundo ali, debaixo da mesma condição de uma bomba. Aí, passado 1 minuto, os foguetes que cairiam ali em Jerusalém foram alcançados pelo Iron Dome, esse sistema antimíssil de Israel, e destruiu antes que estragasse. Talvez um foguete cairia onde é que eu estava. Eles atiram para cair em casas, em pessoas. Bom, vamos lá. Mas estava lá o Amaleque. O espírito dele estava lá. Está certo? Quem é o outro? Filisteus. Estava em Jope e Gaza. Tem alguma palavra aí que você lembra? É Gaza. Ele habitava ali. De Tel Aviv, que é Jope, até Gaza. E Tiro e a Síria. Seria a Síria e Iraque. Hoje. Bom, todos esses povos deram origem aos países vizinhos de Israel, eram inimigo de Israel. As nações árabes não quiseram Israel tomar posse de Canaã. Vocês estão me entendendo direitinho? Estão entendendo? Então, não quiseram tomar posse. Então, vamos voltar agora. Israel, primeiro tempo. Quem são os inimigos? Os vizinhos. E isso vai continuar. O que os vizinhos querem? Os vizinhos têm uma missão. Isso é revelação. Eu peguei na Bíblia, em Ezequiel, descobri isso. Qual é o papel dos vizinhos? O papel do vizinho, tentar impedir a existência do povo de Israel e do povo. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz, Yeshua voltará para a Alemanha. Yeshua voltará para os 7 montes de Roma. Yeshua voltará para o Monte das Oliveiras.
o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Talvez esses terroristas, movidos por esse espírito desses 10 povos, Satanás atuava nesses 10 povos. E eu vou mostrar para você que Deus lutava a favor de Israel. Então nós vamos entender esse mistério. Vamos lá correr. Segundo tempo, coligação das nações, Babilônia representada em Apocalipse, a grande Babilônia. Eu não posso aqui falar de Apocalipse, mas você vai crer em mim que Apocalipse fala no capítulo 17 a 20. Ele fala de 3 autoridades no mundo: o dragão, que é Satanás, a besta e o falso profeta. Está certo? E que 10 nações marcharão contra Israel. E essas 10 nações, ou coligações também pode, OTAN, né? Ou pode ser a ONU, não sei, essas 10, a União Europeia, a UN, pode ser que, a Bíblia fala 10 chifres, 10 reis, mas pode ser coligações, marcharão agora, nós estamos chegando. Eu vi a Europa já no reino da besta, eu já senti isso dentro do trem, dentro dos metrôs, viajando, você já vê a realidade do anticristo. O anticristo já existe, meu irmão, o espírito dele já existe. A pessoa vai se revelar em breve, esse grande líder mundial que vai controlar tudo. Irmãos, os Estados Unidos já tirou a mão de Israel. Se você vê as frases do presidente, ele já está saindo fora. Ele sabe que Israel é um presente caro que os Estados Unidos pegou. E agora ele não quer. Israel vai ficar sozinho. Os países europeus vão marchar contra Israel. E coligações da África. Lembra os vizinhos? Os vizinhos estão lá dentro. Estou falando agora do segundo inimigo. Fora dos vizinhos, fora do Oriente Médio. Por isso esse negócio de você falar, o anticristo é árabe, é judeu, é europeu, isso não tem base. O espírito é o mesmo, só divide em 3 tempos. Eu não tenho tempo de explicar, mas vamos lá. Quando essas nações estiveram no vale de Jezreel, vale do juízo, ou vale de Megiddo, ou também chamado Armagedon em grego, e estiver, a Bíblia fala lá que o sangue chegará à altura dos arreios dos cavalos, então é muito conflito. E estiver destruindo Israel, varrendo Israel do mapa, destruindo as nações, não queremos esse povo, não queremos o seu Deus, não queremos nada dele. Aí, Yeshua vem, já aconteceu o arrebatamento, já aconteceu o casamento da igreja com Yeshua, já aconteceu a salvação em parte de Israel, e aí vem o quê? O Messias montado num cavalo branco, de linho, salpicado com sangue, mostrando a luta, a peleja, e ali, com o sopro de sua boca, ele destrói e implanta com a sua igreja o reino milenar em Jerusalém, Israel. Então, as 10 nações, Babilônia, e lembra que Babilônia é um sistema, tá? A antiga Babilônia hoje, é um sistema, coligação de 10 reis. Eles tentam impedir quem? A vinda de Yeshua e o reino de Yeshua. Olha que interessante, os vizinhos tirar ele da terra, porque sabe que Deus é fiel à terra e ao povo. Não existe terra sem povo, e não existe povo sem terra. Então os vizinhos estão ali, querem foguete, bomba, expulsá-los. As nações não estão lá, o que elas estão a fazer? Destruir o milênio, a vinda de Yeshua. Ele não pode vir, ele não quer esse reino de justiça. O que eles estão tentando? Impedir a vinda do Messias, seu reino milenar. Irmãos, isso caiu como mel na minha cabeça. E agora, o último inimigo de Israel. Coligação das nações com Gog e Magog. Ai, que é isso? Se você ver Ezequiel 38 e 39, e fizer uma midrash com Apocalipse 20, você vai ver, olha que estranho, eu nunca entendi isso, mas entendi ontem. Há 27 anos que eu sou crente, eu nunca entendi o que eu vou falar agora, entendi ontem. Eu falava, Senhor, se Yeshua reinou, se ano a ano as nações subiram a Jerusalém para adorar o grande rei. Zacarias capítulo 14. Se o milênio é o reino de paz, e Yeshua reinando com a sua igreja, por quê
Por que Apocalipse 20 fala que aparecerá Gog e Magog e todos os inimigos de Israel? Eu ganhei a resposta. Vamos ver primeiro. Gog, chefe de Meseque, Tubal, Pérsia, Cuxi, Put, Gomer, Torgama, inimigos de Israel. Quer saber quem são eles? Busque revelação e busque história e geografia, que você vai entender, você vai localizar cada um. Aqui você já pegou um, Pérsia. Pérsia está lá? Quem é Pérsia hoje? Irã. Para mim é o pior deles. Ei, nós estamos no final do milênio, no final do reino. Quando Yeshua vai entregar o reino ao Pai, e ele diz em Apocalipse 21, eis que se formaram os novos céus e novas terras, Pai. Aqui está, minha missão está cumprida. Aí a palavra fala que haverá novos céus, nova terra, e estaremos eternamente com o Senhor. É a vida eterna que ninguém sabe como é que vai ser. Mas nós sabemos que isso aqui já acabou. O milênio já acabou. Mas aí aparece uma batalha final de Gog e Magog, mas por quê? Gog representa uma entidade de Satanás, como qualquer outro inimigo. Agora, Gog, como as nações de babilônicas e como os vizinhos, é o mesmo espírito. É Satanás em roupa diferente. É Satanás em departamentos. Peço a Deus proteção pelas nossas vidas, porque é uma revelação talvez de 3.000 anos, 4.000 anos, que ninguém está entendendo. Nós estamos fechando uma coisa que eu nunca fechei. Vamos ver quem são os inimigos. Meseque, filho do Jafé. Filho de Jafé, meu irmão. Quem é Jafé, doutor Beck? Hein? Os europeus. Tubal, os assírios. Quem é hoje? A Síria, parte de Babilônia, do Iraque. Pérsia, Irã. Cuxi, filhos de Cão. Quem são os filhos de Cão? Os egípcios. Norte da África ali, não é? Put, terceiro filho de Cão, os líbios. Está certo? Quem são Gomer, filho mais velho de Jafé? São os cimérios, arianos, ou seja, Ucrânia e Rússia. Brincadeira, quando eu ontem pesquisar numa enciclopédia bíblica quem eram os cimérios, e eu pesquisando nessa enciclopédia bíblica, creio que ela é séria, senão eu estou errado com esses nomes. Todos eles eu tirei da enciclopédia bíblica, e de gente séria como Chaplin e outros autores. Eu chequei com 3 livros para ver se eu não falava bobagem. Quando eu bato um olho, os cimérios são arianos que vieram da Ucrânia e Rússia. Eu falei, ai, 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 ai. Estou entendendo o contexto desse império que vai vir contra Israel. E Torgama, região de Carquemis. E eu fui procurar num mapa antigo ontem, durante horas, e achei Carquemis. Eu já sabia que estava na Ásia. Eu já sabia que estava acima de Israel. Eu sabia que estava ao norte de Israel. Sabe quem é? Turquia. E a Turquia se opõe contra Israel veementemente, não quer acordo nenhum. Aí, a coligação das nações com Gog e Magog, de Ezequiel 38, 39 e Apocalipse 20 e 21, qual é o objetivo? Vamos repetir? O objetivo dos vizinhos, tirar Israel da terra e do lugar. Porque o Messias não encontra Israel, então ele não pode voltar. Porque o Satanás sabe que Deus é fiel à palavra. Se ele tira um monte de oliveira dali, onde é que ele vai chegar? Número 2, país da Babilônia que vem agora, depois do arrebatamento. O que acontece? As nações europeias, objetivo, impedir o reino do Messias, a vinda e o reino. E agora, Gog e Magog, eu nunca tinha entendido e entendi. O que ele quer? O objetivo dele no final do milênio, vão tentar impedir o quê? O juízo final! E isso fecha. Por que fecha? Porque no milênio, nós que fomos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão. Os que estiverem vivos, estiverem em Cristo, foram arrebatados, ganharam o corpo glorificado. E os que não estão nesse meio? Nascerão no milênio. Comerão, plantarão feijão, trabalharão. Então o milênio vai ter 3 tipos de gente. E essas, Satanás preso por 1000 anos, não derrotado, preso. Deus vai soltar Satanás no final do milênio para quê? Para fazer jus. Porque não é justo conosco que lutamos contra essa vida corrupta.
lutamos para perseverar e ser crente, e chegar um bacaninha lá, tranquilo, então Satanás vai ser solto, porque eles vão pecar sem ter o demônio para tentar. Pensa bem, Deus é justo. Eu falava, Deus, não é justo isso, por que eu não nasci então no milênio? Pô, eu estou sofrendo aqui para poder ser crente, agora chega lá um bacana, não tem Satanás, está tudo... O cara não consegue pecar porque não tem prazer, não tem tentação. E a Bíblia fala que eles pecarão e voltarão contra Israel. Por quê? Eles vão unir com Gog e Magog. Eles vão unir porque Satanás não viu os seus parceiros no milênio. Cai a ficha, cai a ficha, cai a ficha. Vem, cai a ficha agora. Hoje tem mais gente perdida ou mais gente salva? O que vocês acham? Gente, nós não somos nada ainda, os salvos. O Brasil diz que somos 20%, mas não sei. Alemanha, 0,5%, 1%. Portugal, meio. Espanha, 0,2%. Itália, 0,5%. Crentes, nascidos de novo. É um caos. Então, a maioria, mais de 90%, estão perdidos no mundo. E as religiões muçulmanas, confucionista, hinduísta, essa coisa toda, que não tem um Messias. Então, Satanás vai ver que ele perdeu. No final do milênio, Deus o solta, para ver o que ele vai fazer. E ele vai entender, anular o juízo final. Porque lá estão os parceiros dele, lá estão os adeptos, os adoradores dele. E esses adoradores lá no Sheol deviam estar morrendo de raiva. Satanás, maldito, safado, eu acreditei em você e agora estou sofrendo aqui. Olha o povo lá reinando lá com Cristo, e você me tirou Cristo. Não é assim? Estou imaginando, né, irmão? Estou imaginando, minha cabeça tem que imaginar alguma coisa. Está certo? Está certo, vou encerrar. Está certo? Estão entendendo? Quem está entendendo? Aí, o que ele vai fazer? Evitar a eternidade, evitar o juízo final. Quem sabe ele derrota Cristo e todo o milênio e ele ganha. Ele não vai desistir, ele vai até o final. Isso a palavra falou, que ele é astuto, ele vai até o final. Ele é atrevido, ele vai até o final. E aí Deus solta, na mesma hora que Deus solta Satanás, ele organiza Gog e Magog. Vamos ver então quem é Gog e Magog. Aí Apocalipse 20, verso 8 a 10. Eles vão ser soltos, mas serão destruídos por fogo do céu. Gente, Yeshua está reinando. Yeshua vai só levantar a mão assim, ó. Queimou todas as nações de Gog e Magog. Num minuto. A Bíblia fala que Israel e Yeshua não pega nem... Yeshua já lutou lá no Armagedon, agora é só com uma palavra. Vem o fogo devorador do céu, lançado Satanás para sempre no lago de fogo e enxofre, aí o inferno foi inaugurado mesmo, onde já se encontram quem, diz a palavra? Onde se encontram a besta, o falso profeta, que é, na verdade, o anticristo. Por isso que o dragão ficou para o final, porque o sacerdote, o falso profeta e a besta já estão presos. Faltava só o dragão que estava preso. Preso já está, mas no lago de fogo e enxofre. Satanás foi só preso, não colocado no lago de fogo. E agora ele entra. Moral da história: se lembrarmos da intenção divina de restaurar o Éden, trazendo o Tikkun Olam, está certo? Trazendo o Tikkun Olam, a redenção universal através de Yeshua, então entenderemos o porquê das nações contra Israel. O sistema do mundo tem se levantado contra o próprio Deus. Irmãos, na França eu vi e ouvi a frase: não queremos o Deus de Israel. Nós aceitamos todos os deuses, menos o Deus de Israel. Não é por acaso isso que os inimigos de Israel pregam nas suas religiões? O mesmo Deus que ajuntou e salvou Israel de seus inimigos, não o salvaria hoje? Hein, irmãos? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Agora eu vou entrar, diga, vamos entrar no mistério. O Marcelo não pode explicar. Vocês também provavelmente não conseguirão explicar. Eu acho que nenhum pastor consegue explicar.
Quem pode explicar é só o Mashiach e Deus. Eu vou falar uma coisa que eu não sei explicar. Aí você vai perguntar, então por que você vai falar? Eu vou falar porque eu creio. Eu não preciso andar de avião para saber que o avião voa. Eu não preciso entender toda a palavra para crer em Deus. No amor dele. Diga, amor. Ele é amor. Diga, ele é amor. Deus é amor. E ele amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho unigênito primogênito para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ele é amor. Ô irmão, quando eu vejo Deus, sabe como é que eu vejo Deus? Eu sou muito pecador. Eu deveria ter uma vida muito mais santa para o Senhor. Eu luto contra a minha mente. Luto contra as minhas coisas. Luto contra as adversidades. Vejo demônios nas pessoas tentando me destruir. Essa semana estão tentando me destruir, me riscar desse mapa, desse local. Irmãos, é incrível, eu não passo uma semana sem ter um problema. Mas agora eu entendo por quê. Porque não é todo mundo que é profeta, não é todo ministério que é profético. Eu podia estar a mostrar para vocês prosperidade, caixinha da água, vocês beber dessa água aqui para poder curar, fonte de água viva, encher os vidrinhos para vocês levar para casa. Mas eu vou falar, uma coisa que eu conheço Deus é o perdão dele. Eu posso não conhecer Deus do jeito que eu deveria conhecer, mas uma coisa eu conheço dele, o perdão dele. A misericórdia dele dura para sempre. É só quem ama é que perdoa. É só quem ama que perdoa, é só quem ama tem misericórdia do outro. E isso é o nosso evangelho, que não é pregado nas igrejas. Amor, sustento, ajuda as viúvas aos pobres. Essas as boas novas. Êxodos 4, 22, para encerrar. Fala, Israel, o primogênito de Deus. Não fui eu que escrevi, mas chama Israel de primogênito de Deus. Jeremias 31, 3 diz: de longe o Senhor apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Está falando de Israel aqui. Ele fala, eu amo Israel. Israel não é melhor que nação nenhuma. Israel é o povo mais errante que eu conheço. Davi, que eu fui o homem segundo o coração de Deus, de 10 mandamentos errou 9. E Deus fala que ama. Não dá para entender. Por que Deus não ama a África? Por que não ama os Estados Unidos mais? Por que não chamou os Estados Unidos para ser povo escolhido? Eu achava que devia chamar os alemães. Mas disse que os alemães foram ver a lei, está lá, não matarás. Então, não podemos aceitar as tábuas. Aí Deus tentou, na Europa, outro país lá, ali, perto de Roma. Eu vou chamar os romanos. Aí os romanos, deixa eu dar uma olhada na tábua da lei, está lá. Não furtarás. Não vai dar. Não vai dar para nós, vai chamar outro povo. Aí Deus coçou a cabeça, eu falei, já sei, vou chamar os franceses. Aí está lá, não adulterarás e tal. Aí eles falaram, não queremos essa tábua. Aí Deus, no desespero lá do céu, olhando lá para baixo, viu um povo peregrinar pelo deserto. Chamou lá e falou com Moisés, Moisés, você é judeu? Sou. Estou querendo um povo para dar as tábuas da lei. Aí Moisés perguntou, é de graça? Deus falou, então me dá as 2 tábuas. Mas o que eu vou falar agora, isso aqui foi para você relaxar, para entrar no mistério que eu não entendo. Não me pergunte, porque Deus é amor. Eu só sei que Deus é amor porque a palavra fala que Ele é amor e eu experimento esse amor dele e você experimenta esse amor. O que Deus é? Amor. O que Deus é? Amor. Agora vamos ler esses versículos aqui. Eu não entendo como quem ama pode escrever uma coisa dessa. Vamos ver? Para encerrar, Deuteronômio 10, 20, 10. Apregoar a paz para uma nação. Se eles não quiserem, setia e guerreie com ela. Mas como ele é amor e manda guerrear. Vamos ver outro versículo? 1 Samuel 25, 28.
O meu Senhor de Israel guerreia as guerras do Senhor, as guerras são dele. Mas espera aí, como é que ele amou e está mandando guerrear? Esse Deus é maluco. Por isso os franceses pensam assim, vão riscar Israel do mapa, porque esses caras são tudo doidos. Olha lá o que escreve. Salmo 24:8, o Senhor forte e poderoso aonde? Na batalha. Essa batalha não é romance, não. É luta para prevalecer o Estado de Israel. Israel teve que derrotar 7 inimigos para tomar Canaã. Heveus, Perezeus, Cananeus, tá certo? Amoreus, Perizeus, Jebuseus, Filisteus. 7 guerras para tomar posse. E você está aí querendo ir para o céu. Ah, levanta a mão, aceita Jesus para ir embora. Ô, irmão, se é um evangelho que é pregado aí, tem que tomar cuidado com essas coisas. O povo é chamado à luta. Agora é a hora de você pegar a espada. Agora é a hora de você entrar em batalha. Salmo 144:1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Mas peraí, mas ele não é amor? Eu não esperava essa por hoje, né? 1 Samuel 17:26. Quem é este filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que Davi faz? Você vem com escudo e espada, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Dos exércitos. E ele ganhou contra Golias? Mas ele é amor. Por que Davi não deu um beijo em Golias? Por que Davi não falou, Golias, vamos sentar juntos, vamos negociar essa paz aqui? Não sei explicar. I can't explain. Não tem jeito. Eu tento explicar, mas não tem. 1 Samuel 17:45. O Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje estão afrontando, não é Israel, é o Deus de Israel. 1 Crônicas 17:24. O Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E em muitas outras passagens vai citar isso. Pega a chave bíblica. O Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus da guerra, aquele que guerreia. Aí eu te pergunto, como é possível isso? Eu encerro dizendo, eu não posso explicar, mas eu sei que uma causa Deus tem. Porque se Israel existe, ele existe porque Deus ama as nações. Porque Deus ama todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Deus ama. Deus só comissionou Israel como povo escolhido, não é porque Israel é melhor, é porque Deus o amou para ser amor pelas nações. Eu não sei explicar porque o Deus dos exércitos da guerra, porque Deus tem salvado Israel, salvou Israel desses 4.000 últimos anos, salvou Israel do Tito, salvou Israel de Adriano, salvou Israel do Império Otomano, dos árabes, dos turcos, salvou Israel nas cruzadas, salvou Israel na Inquisição, salvou Israel nos pogroms soviéticos, salvou Israel dos árabes e tem salvou Israel do Holocausto. Como? Alguns judeus falam, eu não creio no meu Deus de Israel, porque como deixou meu avô morrer no Holocausto? São perguntas que nós não explicamos. Mas uma coisa eu posso tentar explicar, ele é amor. E se isso ele faz, é porque ele tem uma causa muito maior que nós não podemos com os nossos olhos humanos desvendar, que nossos olhos humanos não podem entender, nosso cérebro não pode entender os mistérios de Deus. Mas eu sei que ele é soberano e que ele está no controle de todas as coisas. Vamos ficar de pé. E agora você vai ler a Paraxá comigo, a Haftará. Mas antes, porém, eu quero citar uma frase, não sei se o Rocha Mateus conheceu ele, eu acho que não, mas conheceu o irmão dele, o Vitor Vactor. Eu conheci o Yosef Vactor. Yosef Vactor era um judeuzinho que foi sobrevivente do Holocausto. Ele estava indo para o campo de Auschwitz, andando, e morreu um judeu, rabino, na frente dele. E quando caía um nos campos gelados de Auschwitz, no final da guerra, do Holocausto, eles saqueavam o colega, porque o relógio, o dinheiro, o que sei lá, pegava. E ele catou, passou a mão no rabino que morreu, de frio, caiu lá, já velhinho, indo para Auschwitz, câmara de gás. Ele tira um Novo Testamento do bolso do rabino. E ele esconde aquilo, e dentro lá da campo de concentração, começa a ler e recebe Jesus e Yeshua como seu Salvador.
E ele falou assim, se eu sair daqui, eu juro por esse Messias que irei para a minha terra, a terra de Israel. E aí, naqueles meses, em maio, acabou-se a guerra. Era já do finalzinho da guerra. E ele foi poupado, ele estava na fila para morrer. E aí, Estados Unidos entra, destrói, né, os exércitos alemães e tal, e aí entra, ele é salvo. E o que ele faz? Vai para Israel. E ele era membro da congregação do Shulam. E quando eu bato lá em 93 para conhecer o Rabino Shulam, que eu vi na revista, queria conversar com ele, e aí esse judeuzinho, desse tamanhozinho, com a barba até aqui na barriga, ele abre a porta e falei com ele, eu tenho essa reportagem aqui, queria falar com o autor dessa reportagem, Joseph Shulam. Ele virou e falou assim, where you come from? Da onde você vem? Eu falei, eu venho do Brasil. Eu também sou um judeu batista. Ele falou assim, é complicado. Eu vou chamar o José. E me levou para lá. E aí eu conheço o Shulam. E esse cara dizia, guerra nunca é bênção. Mesmo se você ganha, mas paz é bênção. Você acha que Deus endossa essa frase ou não? O Deus dos exércitos, da guerra, endossa. Deus é o Deus de paz. Porque o reino dele não é guerra. O reino dele é paz. Se Israel não tivesse vencido as 7 nações e não teria tomado posse de Canaã, não haveria o reino davídico, não haveria os profetas, não haveria Yeshua, não haveria a salvação sua. Eu só sei que Deus é amor. Não me peça mais nada, porque eu não posso explicar. E aí, Deus ama Israel, o seu primogênito, como foi falado. E agora eu encerro a Paraxá. Eu ia dar a Paraxá mesmo, né? Mas como não tem tempo, ela é muito bonita, fala da repetição da Torá, né? Mas eu quero encerrar com a Haftará. Nahamu, Nahamu, Ami, consolai, consolai o meu povo. Amém? Leia para mim o que está escrito ali, por favor. Leiam todos juntos. Aqui está o vosso Deus, eis que o vosso Senhor Deus virá com poder, o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele, ele apacentará o seu rebanho. E agora, Jerusalém, Jerusalém, verso 37, que mata os profetas e apredeja a ti que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Isso é Mateus 23, 37. E aí Yeshua diz, eis aí abandonada vos é a vossa casa. O próprio Yeshua profetizou essa queda de Israel, essa perseguição, esse tempo. Mas aí ele dá uma esperança. Vamos ver qual esperança ele deu em Mateus 23? Ele diz, pois eu declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é aquele que veio em nome do Senhor. É o reino dos céus que é chegado. Por isso Paulo diz, e todo Israel será salvo, no Mashiach, em Yeshua, Jesus o Cristo. Ele é o único Salvador. Israel será salvo por ele. Até quem digam, o dia que o judeu disser essa frase, crendo nele, ele voltará. E esse tempo já está perto. Hoje existem mais de 120 congregações judaico-messiânicas em Israel. O messianismo está crescendo. O lugar mais do mundo onde mais cresce é o próprio Israel de Deus. Isso é a prova. Arrume a sua mala. Diga ao seu vizinho, arrume a sua mala. Não esqueça nada, porque você vai partir para a luta, para a guerra, mas depois para o galardão. Depois você vai reinar. Diga ao seu vizinho, mas agora vai lutar. Diga ao seu vizinho, Deus não te mandou parar. Não te mandei eu? Anima-te, tenha bom ânimo, seja corajoso e forte. Não te mandei eu? Conquiste Canaã. Fala ao seu vizinho, qual é a sua Canaã? O que você tem que conquistar hoje para representar esse reino e fazer ele prevalecer contra as trevas? Ivarechecha Adonai vishmerecha, Yaei Adonai palanavelecha vihuneka, Isa Adonai palanavelecha, veyasem lecha shalom. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde.
Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.